Após o influxo indo-europeu, nós começamos a ter o que chamamos de culturas avançadas. Nós temos a organização das comunidades urbanas e o surgimento, de fato, das primeiras civilizações, como os sumérios e os egípcios. A partir do momento em que nós temos uma sociedade mais dividida em grupos, nós temos uma cidade, nós começamos a ter uma mitologia mais dividida então. Nós temos a figura da deusa mãe, nós temos a figura do deus guerreiro, mas começamos também a ter várias deusas e deuses que vão abençoar e representar todos os demais grupos da sociedade. Ainda assim, o culto à Mãe Terra persiste. Os povos rurais da antiguidade eram pagãos. O paganismo é um culto à natureza, o conjunto de tradições politeístas nas quais deuses e deusas são idolatrados por representarem aspectos da natureza. Porque olha só, se era da terra que vinha o alimento e o sustento desses povos da antiguidade, nada mais justo do que considerar a natureza divina e honrá-la. As divindades, então, são as personificações dos poderes e fenômenos naturais. E é por isso que existem os deuses da lua, do sol, da chuva, do mar e também dos aspectos sociais, como os deuses do amor, do vinho, da guerra, da morte, do nascimento. Porque assim como a natureza, as pessoas também vivem os seus ciclos. Então é importante entender que o paganismo é um culto à natureza. O termo pagão, inclusive, significa homem do campo, que significa rústico. Então o paganismo é esse culto à natureza e os deuses pagãos representam pedacinhos, fenômenos da natureza e também da vida humana na época. Esse politeísmo é visto em diversos panteões da antiguidade: egípcio, sumério, iorubá, grego, romano, celta. Os celtas, inclusive, embora não fossem uma sociedade matrilinear e muito menos matriarcal, viam a natureza como a expressão máxima da deusa mãe. Ou seja, mesmo havendo outros deuses e deusas, a divindade máxima permaneceu sendo feminina. Na antiguidade, eram ainda as mulheres que guardavam os conhecimentos sobre as ervas. Quais plantas eram remédios, venenos, afrodisíacas, abortivas. Elas eram curandeiras, feiticeiras que passavam seus saberes para suas filhas e netas. Então as mulheres, desde a pré-história, tinham um conhecimento e um domínio maior sobre as plantas e os ciclos da natureza, porque elas comparavam com o seu próprio corpo e com os seus próprios ciclos naturais. Mas a gente nota que aquela grande deusa mãe estava perdendo cada vez mais o seu aspecto tríplice. Ela deixava de ser várias em uma e agora seria multifacetada em diferentes arquétipos. Uma deusa para o amor, uma deusa para a sabedoria, uma deusa para a família, outra para a espiritualidade. Isso porque era muito perigoso uma mulher se sentir assim tão plural. E o fato da deusa ser um reflexo das mulheres mostrava que as mulheres tinham todos esses poderes que estavam unidos dentro da grande deusa nelas mesmas. Então dividir e multifacetar era muito importante para o patriarcado, que já estava ali começando a chegar sorrateiramente. Muita gente pensa que a Igreja Católica simplesmente chegou assim e disse: agora a sociedade é patriarcal e ponto. Mas a verdade é que o patriarcado foi começando assim dessa forma suave, dessa forma sorrateira. Na Grécia Antiga, os arquétipos femininos que já haviam começado a ser mais abafados em outros panteões ao redor voltam com muita força, Nós temos deusas com presenças muito marcantes e muito importantes nos mitos. Mas mesmo assim, a gente percebe que as mulheres começam a cultuar deusas com as quais elas mais se identificavam. Você é uma mulher mais inteligente? Então você vai cultuar Atena. Você é uma mulher mais família? Então você vai cultuar Hera. Você é mais amorosa, mais sensual? Então você vai cultuar Afrodite. E isso parece algo muito simples, mas influencia o comportamento feminino até hoje. Coloca as mulheres a se encaixarem em um padrão, em uma caixinha. Então aparentemente, ou você é uma mulher mãezona, ou você é uma mulher empresária. Ou você é a mulher espiritualizada, ou você é a mulher guerreira. Quando no fundo a gente não precisa ser uma ou outra. A gente tem todas essas forças dentro da gente. Então essas forças, elas estavam todas unidas na ideia da grande deusa mãe. Mas quando essa grande deusa mãe, ela é multifacetada, as mulheres também vão se dividindo. Então a gente começa a ver também que as faces mais sombrias da deusa, aquelas mais indomáveis, selvagens, devoradoras, mais obscuras, começam a
virar monstros, como as górgonas, ou são demonizadas, como Lilith. A gente vê várias deusas nos arquétipos da Virgem e da Mãe sendo cultuadas, mas cada vez menos a gente vê o arquétipo da anciã, daquela velha bruxa sábia. E se observarmos bem, até hoje em dia, quando nós falamos sobre Afrodite e Atena, todo mundo sabe que são deusas, mas nem todo mundo conhece Hecate ou Baba Yaga, por exemplo. Então cabia à mulher cada vez menos o seu lado mais selvagem, o seu lado mais amargo também. Apenas a doçura era permitida. E aos poucos a gente se tornava essa sociedade que só enxerga a beleza na mulher jovem e fértil, mas é incapaz de ver a beleza na sabedoria de uma sábia anciã, a beleza das rugas e da experiência. Inclusive, a própria figura da Virgem Maria também vai mostrar de uma forma literal esse olhar patriarcal que exalta a mulher virgem e mãe. E o terceiro arquétipo da bruxa anciã? Cadê ele? Algo que muitos pesquisadores acreditam ter sido um fator determinante para a instalação de uma cultura mais patriarcal foi a descoberta de que as mulheres não eram capazes de gerar um filho sem a participação do homem, diferente do que se pensava lá na pré-história.